Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê e a gente vai abrir o nosso bate-papo de hoje com a Paty, que é psicóloga infanto-juvenil. Bem-vinda novamente, trouxe outro tema fantástico para a gente abordar hoje, que é ansiedade infantil. Paty, a gente está vendo muitas crianças ansiosas, reflexo também, acredito eu, pelos pais estarem muito ansiosos também. E eu queria entender como que a gente faz para orientar essas mães e esses pais a saber como lidar com essa ansiedade, com esse sentimento. Ansiedade é um sentimento. Sim. Como que a gente ajuda essas crianças a lidar com esse sentimento? Então, Mari, primeira coisa, a gente precisa identificar qual é essa ansiedade que a criança está tendo. Se é uma ansiedade que ajuda essa criança, porque nem toda ansiedade é do mal, né? Tem aquela ansiedade que é normal e tem ansiedade que é patológica, que ela traz prejuízos para a criança. Então, a primeira coisa, os pais tentarem identificar se essa ansiedade que a criança está tendo é mais uma expectativa de alguma coisa que está por vir e que ela está querendo muito que aconteça, né? Por exemplo, quando ela está esperando para chegar a festinha de aniversário dela e ela fica contando os dias, sabe aquela criança que fica perguntando quantos dias, mamãe, falta para o meu aniversário? Então, é mais uma expectativa e é uma ansiedade do bem, né? Que não traz prejuízos para a vida dela. Ela tá alegre, ela não fica chateada porque falta uma semana para o aniversário. Isso. Ela tá louca que chegue, mas ela não fica mal porque não chegou ainda. E não tem nada de ruim acontecendo na vida dela, né? Não tem alguma coisa que prejudique a sociabilidade dela ou alguma coisa que ela faça que faz parte da infância e que ela pode não estar fazendo por essa ansiedade. Não. Mesma coisa quando acontece uma viagem, quando as crianças estão muito ansiosas, né? Com aquela expectativa de ir para algum lugar diferente e fica também contando os dias com aquela expectativa boa. O que acontece que aí não seria uma ansiedade normal, que seria uma ansiedade patológica, seria quando essa criança, por exemplo, a gente começa a perceber que ela está dando sinais para a gente que aquilo que ela está sentindo, aquele estado emocional que ela está sentindo, está prejudicando o dia a dia dela. Então, por exemplo, essa criança não está querendo ir para a escola, né? Essa criança tem algum medo desproporcional de alguma coisa e faz com que, por exemplo, ela não queira ir brincar na pracinha, por ter uma ansiedade relacionada a essa dificuldade que ela tem de fazer amizade, de chegar perto de outra criança, né? Olha só. Então, a gente precisa prestar muita atenção também no que as crianças falam pra gente, que demonstram algum tipo de ansiedade, por exemplo, uma dor na barriga, dor no estômago, né? Crianças muito ansiosas. Às vezes até taquicardia, que ele fica com um coraçãozinho assim acelerado e é por causa dessa ansiedade? Sim, muitas crianças que vão para a escola porque na infância é muito comum as crianças terem ansiedade de separação, né? Então, os pais são figuras de segurança para ela. E aí, quando elas se afastam do pai ou da mãe e ficam na escola sozinhas, essa ansiedade aumenta. E aí, muitas delas começam a relatar, eu tô com dor de barriga, chama minha mãe, chama meu pai. É verdade, essa dor de barriga é tudo por causa da ansiedade. Sim, a ansiedade, Mari, ela é um estado emocional que tem de fundo a primeira emoção, que é o medo. Então, a primeira emoção de base, de fundo da ansiedade é o medo. Então, essa criança está sempre preocupada com o futuro. Ela está sempre preocupada com o que pode acontecer em algum momento, né? Direcionado para o futuro. Que ruim para pensar assim, nós mães, né? E aí a gente pensa que a nossa filha pode estar sentindo isso, assim, esse medo, essa preocupação, vivendo nessa angústia, Paty. Sim. E aí é isso que a gente faz no consultório e tenta orientar as mães para que os pais também e as mães percebam se algumas atitudes que eles estão tendo como pais estão mantendo, estão reforçando essa ansiedade ou estão ajudando essa criança, né? Claro, Mari, que isso não é conscientemente, né? A gente, como pai, quer o melhor para o nosso filho. Sempre. E a gente não vai fazer isso de uma maneira intencional, mas muitas coisas, muitas práticas parentais acabam mantendo e reforçando esse sentimento, essa emoção da criança, né? Nossa, dessa que criança fantástico, ansiosa. Paty. Então, assim, existem dois tipos de ansiedade. Uma ansiedade que é ok, que é gostoso, que a gente pode sentir, que nós sentimos e tudo bem. Sim. E uma ansiedade que é prejudicial, que daí tira a qualidade de vida da criança, né, Paty? Às vezes, assim, sono, Sim. apetite, pode alterar
a vida e a rotina daquela criança. Aí, opa, sinal de alerta, precisamos de ajuda. E é sempre importante, Mari, falar aqui para os pais ficarem atentos para perceber a frequência, se isso está acontecendo muito, todo dia, ou é uma vez na semana, ou não é uma vez por mês, né? Essa ansiedade patológica, a intensidade dessa ansiedade, se é muito forte, se é muito fraca, e os prejuízos que ela está trazendo para a vida da criança, né? Então, se começa a perceber que a criança tem muito relato de que não quer fazer tal coisa, de que não quer ir em tal lugar, né? Dá para acender uma lanterninha e um sinalzinho que alguma coisa está acontecendo que não é o esperado. E aí, assim, Paty, a gente leva a criança até ti e como que tu aborda essas questões com ela? Um exemplo, a minha filha foi na Pizzaria dos Heróis e ela ficou muito assustada com os personagens lá dentro. E ela não quer mais ir, mesmo ela gostando de várias coisas que tem lá, os heróis, ela não quer. Até que ponto eu tenho que intervir? E já expliquei para ela que é um personagem, que tem um titio lá dentro, mas mesmo assim não faz com que ela tenha vontade de voltar lá. Então, assim, até onde eu preciso de ajuda profissional, o que eu posso fazer também, enfim. Mari, tem alguns medos que são comuns e esperados em cada fase de desenvolvimento da criança, né? Naquela etapa de vida que ela está. Então, muitas crianças, é normal a gente esperar que elas tenham medo de personagens que são maiores, né? Que causam um certo espanto. Mas se a gente começa a perceber que ela mudou de fase de desenvolvimento e esse medo permanece, né? E fica mais intenso, daí sim a gente precisa se preocupar. Então, percebeu assim que a criança manteve esse medo por 1, 2 anos e isso não muda porque ela já mudou de fase de desenvolvimento e esse medo está igual ou está pior ou está mais intenso, daí sim procurar ajuda. Como é importante a gente analisar tudo que eles falam, ouvir e tentar ajudar. Sim. Porque imagina se tu descarta aquele sentimento da criança e leva lá, e aí assim, algo que poderia passar naturalmente com o tempo, porque ela passou daquela fase de 2 anos, agora tá com 3, tá com 4, passou, pode se tornar um trauma. Sim. Eu levar ela lá e aquilo ali se transformar numa bola de neve e a criança ter um trauma de algo que poderia ter passado naturalmente, se eu tivesse conversado, entendido. Por isso eu acho assim que os pais, eles têm que estarem muito ligados a tudo que acontece com os filhos, sabe? E proporcionar atividades lúdicas, Mari, que ajudem essa criança ansiosa a se sentir mais tranquila, né? Então, dar segurança para essa criança, encorajar ela, né? Trazer atividades e brincadeiras que trabalhem a respiração, o relaxamento muscular, né? Então, proporcionar atividades que deixem essa criança se sentindo mais tranquila mesmo durante a semana, durante os dias, porque isso vai ajudar a criança a enfrentar esses momentos mais ansiosos de vida dela. Nossa, Paty, muito obrigada. Obrigada por me fazer entender, até por saber me orientar até com a minha própria conduta como mãe, que é esse o nosso objetivo aqui, é ajudar as mães que nos acompanham a ter informação de qualidade, saber o que fazer, quem procurar. Você sempre nos ajudando a entender um pouco mais sobre as emoções. Você tem até lá no seu Instagram um trabalho bem legal falando sobre oficinas de emoções, né? Falando muito batendo nessa tecla das emoções. Então, quem quiser compreender um pouquinho mais a respeito de várias emoções e vários sentimentos, entra lá no Instagram da Paty, fala para nós, Paty, o teu Instagram. É @psicolorindo, com 2 Is. Olha só, então assim, lá ela fala bastante sobre isso, sobre as emoções. E se ficou alguma dúvida sobre ansiedade, pode mandar pra gente também, ou no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, que eu e a Paty vamos ter o maior prazer de ajudar quem está nos acompanhando, né, Paty? Isso mesmo. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento e até o próximo encontro. Obrigada eu. O ecocardiograma fetal é o exame de ultrassom do coração do bebezinho. O coração do bebezinho é avaliado dentro da barriga da mãe. É realizado com um aparelho de ecocardiograma, um aparelho de ultrassonografia. Pode ser realizado precoce ou mais tardio, sendo que tem uma idade gestacional adequada para a realização, que é entre 24 e 28 semanas. Mas pode ser feito antes, pode ser feito depois. Avalia a anatomia do coraçãozinho, formação, função do coraçãozinho do bebezinho ainda dentro da barriga da mãe. Agora a gente vai falar sobre o mito da mãe perfeita com a Ju
e a Lu, as nossas psicólogas, Mãe Sem Censura. Sigam lá no Instagram. Então, elas trouxeram esse tema e eu achei muito importante, porque assim, não existe mãe perfeita, né? Então, por que vocês resolveram trazer esse assunto para nós debatermos com as mães que nos acompanham? Justamente por isso, né? Porque não existe a mãe perfeita, né? A gente já ouve falar há algum tempo agora, na verdade mais recentemente, sobre a mãe possível. E é bem isso que a gente quis trazer, né? Ou também uma reformulação aí do conceito de perfeição. A gente costuma brincar, eu e a Lu, que a gente pode falar que é mãe perfeita, mas o que é uma mãe perfeita? Né? A gente poderia pensar nesse conceito de uma forma diferente, porque a gente idealiza um papel, assim como a gente idealiza um filho, né? A gente idealiza toda a maternidade, a gente também idealiza a nossa função materna. Então, a gente espera que ela seja sem erros, né? E aí, quando a gente se torna mãe ou quando a gente trabalha com isso, a gente percebe que não existe. Errar faz parte do ser mãe, né? Então, a gente acha que muita gente pode se identificar. A minha mãe sempre fala que a gente erra tentando acertar. Isso. E é isso, assim, a gente ama, a gente quer dar o nosso melhor, só que nem sempre a gente consegue. Nós temos emoções, a gente acaba se estressando, vai acumulando coisas, e não existe mãe perfeita mesmo. A verdade é que a gente tenta dar o nosso melhor, mas nem sempre a gente consegue, né? Isso. E além de tudo, né, assim, a gente sabe dos nossos desafios, das nossas dificuldades, né? Todo ser humano tem as suas próprias dificuldades. E com as mães não é diferente, né? Não sei por que as pessoas acham que as mães precisam ser perfeitas. Acho que nós mesmas, nós que criamos isso de eu preciso ser perfeita, eu não posso errar nunca, e daí parece que existe uma competição, uma coisa de quem é a melhor mãe, e foi criado, acho que por alguma mãe aí, não foi eu. Existe uma pressão social, né? E isso é uma coisa histórica que vem né, de muito tempo atrás. Então, as mães precisam ser perfeitas, elas precisam educar os filhos, eles precisam ser educados o tempo todo, não podem adoecer, têm que ser os melhores na escola. Existe essa pressão social, né, de fazer com que tudo seja perfeito, que a maternidade é a plenitude, né? E a gente até fala bastante sobre esse processo de romantização da maternidade, né? Então, a gente romantiza, como se tudo precisasse e devesse ser perfeito. Como na realidade, né? Quando na realidade isso não é bem assim. Então, a gente, de novo, entra naquele jogo do ideal e do real, né? A gente cria muitas expectativas e a realidade vem aí para jogar a frustração, né, no nosso colo. Então, é bem difícil, a gente precisa se dar conta, né, de que não existe a mãe perfeita, e quebrar esse padrão de pensamento, né? Então, a comparação é uma coisa que é bem, né, ainda mais na era das redes sociais, né, onde a gente vê as pessoas colocando seus pontos positivos nas redes e a gente compara o que é bom no outro com o que é ruim na gente. E daí a comparação fica injusta. Fica. E assim, existe acompanhamento psicológico justamente para todas as fases da vida da mulher. Mas nessa parte onde tu está vivendo a maternidade, eu acho que é um momento em que a psicóloga perinatal ela entra com uma força tremenda para mostrar para essa mulher que, mãe, vai com calma, não existe mãe perfeita, é bem isso, né? Sim, você está dando o seu melhor, não se compara, não, porque é aquilo a gente vê nas redes sociais, mas às vezes aquela mulher está postando, eu já vi um post onde a mulher estava na parte de baixo, assim, a criança jogada, chorando, gritando, na parte de cima ela plena, o que eu posto nas redes sociais e a minha vida real. E é isso, não é? Então, o que acontece é que a mulher, ela aprende, né, e ela acredita que ela é responsável por ela, pelos filhos, pela casa e por tudo, né? E isso fica muito pesado para ela, né, porque ela precisa entender que ela tem que se cuidar, né, cuidar dela, trabalhar o físico e o psicológico para ela poder se doar para os filhos, por exemplo, né? A gente costuma falar muito sobre isso, que o autocuidado ele é fundamental. Então, uma psicoterapia, por exemplo, se ela, né, pode ajudá-la muito a lidar com as questões dela para ela poder se doar, então, para os filhos e para o marido e para casa, né? E entender que o papel não é só dela. Então, volta novamente a questão de rede de apoio, que a gente fala muito, né, de divisão de tarefas, porque a mulher ela acaba pegando para ela tudo e não tem que ser assim. Né? É verdade. E assim, às vezes também a mulher ela não sabe delegar funções.
Daí ela vai pegando para ela, porque ela não sabe para quem passar, como ninguém vai fazer que nem eu. E esse é um grande problema que a gente tem. Eu, inclusive, faço isso de eu achar que eu vou fazer melhor, eu que vou cuidar melhor da minha filha, eu que vou fazer melhor essa situação. Mas, na verdade, a gente nem dá espaço para outra pessoa nos ajudar. Depois a gente sobrecarrega e aí vai ter que pedir ajuda quando já, né, não deixou aquela pessoa nem treinar, nem tentar participar enquanto estava mais tranquilo, né? Exatamente, Maria. E assim, todas nós passamos por isso, né? É muito difícil. A gente aprende que a gente precisa dar conta de tudo, né? Então, a gente aprende, já nasce ali sendo educada para isso. E daí quebrar esse padrão de pensamento, de comportamento é muito difícil para a mulher hoje, né? Como a Ju falou, tem que dar conta de tudo, da casa, dos filhos, do trabalho, né? Então, assim, a gente precisa realmente se dedicar ao autoconhecimento, a perceber, né, quando a gente não está se sentindo tão bem assim, quando as emoções, né, estão aflorando e aparecendo de uma maneira que não é tão saudável. Então, a gente precisa, eu acho que o processo de autoconhecimento é muito importante nesse momento e também de novo, sempre de novo se lembrar, né? Eu não sou a única responsável pelos filhos e nem pela casa. Então, acho que esse é um comportamento que a gente tem que buscar e se lembrar muitas vezes, né? A maternidade, ela traz muitos ensinamentos para nós. E, assim, uma mãe que não sabe delegar funções e que está trazendo tudo para ela e que acha que tem que ser perfeita, era já uma profissional que fazia isso na vida dela, né? Então, assim, às vezes a maternidade só te mostra, só traz à tona aquilo que você já era antes de ser mãe. E talvez agora, nesse momento, é o momento de se reconhecer e de ver os seus erros e talvez mudar esse padrão para realmente ser feliz, leve e conseguir maternar de uma forma mais tranquila, né? Na verdade, existe uma pressão que é externa, né? Mas existe também essa pressão da própria mulher, né? E aí vem a famosa culpa, né, que tem aquela frase, uma mãe nossa culpa. Uma mãe nossa culpa. A gente até comenta que isso a gente deveria parar de falar, sabe? Nós, como mulheres e mães, a gente devia parar de perpetuar isso, porque não tem que nascer uma culpa junto com a mulher, né? É muito pesado a criança se machucar e a mãe se culpar porque ela se machucou, como se ela pudesse prever, como se ela pudesse evitar que aquele tombo acontecesse. Mas a gente queria ter superpoderes para poder fazer com que a criança não tivesse passado por aquilo. Seria maravilhoso, sendo né? que os tombos e os machucados dos nossos filhos fazem parte. Exato. Aquilo precisava acontecer para a criança, aprender para que lá na frente ela não tivesse um tombo maior e se machucasse ainda mais. Então, assim, tudo faz parte do processo. A gente quer colocar eles dentro de uma bolha para que nada aconteça. Só que tipo de ser humano a gente vai formar? Sim, né? Tudo é aprendizado, né? Os tombos, eu acho que especialmente trazem muito aprendizado, né? E uma outra coisa que você comentou, que me lembrou aqui, foi da mulher não delegar e tal, mas tem muita questão do controle. A mulher tem essa... muitas vezes, né, a maioria das mães querem ter esse controle sobre tudo. Então, a gente tem que aprender a abrir um pouquinho o espaço, sabe? Deixar as pessoas entrarem, deixar outras pessoas participarem do nosso maternar, porque fica muito pesado pegar tudo pra gente. Meninas, amei. Vou começar a delegar mais funções e agora aceitei que eu não sou a mãe perfeita, eu sou uma mãe real. Espero que as mães que estão nos assistindo, que conferiram a nossa entrevista e ouviram o nosso bate-papo, também plante essa sementinha dentro do coraçãozinho delas e vamos lutar para que essa culpa saia, para que a gente delegue mais funções, para que a gente saiba que precisamos de rede de apoio. Eu acho que é essa nova onda que tem que vir, né? Isso, acho que perfeitas do nosso jeito, né? Isso aí, amei essa frase. Vai ser a nossa frase agora. A nossa frase, então. Obrigada por dividirem tanto conhecimento. Até o próximo encontro. Até lá. Marcha com rotação interna. Você sabe o que é isso? Quem vai nos explicar é, claro, a nossa ortopedista pediátrica. Bem-vinda, doutora Cíntia, novamente aqui, para nos ajudar a compreender sobre todos esses assuntos que a gente não entende, mas que a gente vê nas nossas crianças. Então, o que é essa marcha com rotação interna? Oi, Mari, tudo bem? Na verdade, essa é uma queixa bem comum. Olha só. Eu recebo muitas crianças no consultório que os pais reclamam que a criança anda com os pés virados para dentro. Entendi. Sabe aquela criança que corre, tropeça e cai? Né? Ou que a avó fala, tá andando com o pé para dentro. Então, essa é a famosa marcha em rotação interna, marcha com os pés para dentro. Então, a gente ouve falar, mas não com esses termos. A gente fala, a criança está com os pés para dentro e cai. Então, assim,
Quando a gente procura um profissional, um ortopedista pediátrico, para analisar essas situações? É sempre bom procurar um ortopedista pediátrico, porque a marcha em rotação interna, embora a maioria das vezes seja normal, o ortopedista ele precisa entender ou saber, descobrir aonde tem alteração, né? Porque a marcha em rotação interna pode ser uma alteração do pé, pode ser o pé, às vezes, tem um pouquinho mais viradinho para dentro, pode ser a tíbia, que é o osso da perna, que é um pouco rodada para dentro, ou então o fêmur, que é o osso da coxa, que também está rodado para dentro. Na verdade, todas as crianças, elas têm um pouco de alteração em rotação interna, tanto do fêmur como da tíbia. Por exemplo, a criança, quando ela é gerada, dentro da barriga, conforme ela vai crescendo, vai ficando apertadinho, e a tíbia começa a girar um pouquinho para dentro para ela caber ali, para ela se encaixar naquele espaço, né? Entendi. E daí vai se desenvolvendo, está ali tortinho e acaba nascendo tortinha. Existem algumas doenças que fazem essas alterações, mas a maioria dessas rotações internas são alterações normais pelo próprio desenvolvimento e que vão corrigir com o crescimento. Existe algum motivo, além desse que você citou, do espaço, ali tem alguma coisa, alguma relação genética, hereditária? Não, só se a gente tiver realmente uma doença escondida por trás disso. Por isso que a importância da avaliação com o ortopedista pediátrico, né? Uma coisa que é importante a gente falar, então, como a gente viu, ele fica dentro da barriga, o ossinho fica, por exemplo, a tíbia, fica um pouquinho tortinho para dentro. Conforme a criança vai crescendo, esse osso vai desentortando. Aí, a mesma coisa o fêmur. Para falar em números, assim, óbvio que os números para vocês não vão significar muita coisa, mas só para mostrar quanto é que muda, né? Por exemplo, uma criança, ela nasce com o fêmur com 40 graus de rotação interna. E no adulto, a gente tem, o normal é 16. Então, a gente vai do 40 até o 16. Então, conforme a gente cresce, o osso vai girando para fora. Entendi. Tem essa rotação já? Tem que ter, né? Tem que ter essa rotação. É normal. E a gente aceita, num indivíduo adulto, a marcha de um pouquinho para dentro até um pouquinho para fora, né? Então, a gente aceita como normal de menos 10 graus, 0 até mais 10. Isso é a variação do padrão normal, né? Se tiver mais do que 10 graus para dentro ou mais do que 10 graus para fora, aí sim vai precisar de investigação e de tratamento no adulto, né? Entendi. Então, assim, aquela mãe que está vendo a criança cair bastante e que viu que tem alguma coisa tortinha, ela leva até o ortopedista e o ortopedista vai investigar o que é normal, o que é aceitável e o que não é. Até porque tem que investigar se realmente aquela é a causa da queda, né? Entendi. Pode ser outro motivo. Pode ser um outro motivo, uma alteração neurológica, alguma outra coisa que está escondida, né? Então, a gente tem que investigar. Mas se for só por essa alteração, que é uma alteração que a gente chama fisiológica, que é uma alteração normal da criança, óbvio que algumas crianças têm mais acentuado, outras menos, né? Se for só isso, a gente não precisa tratar. E daí, sendo algo mais grave, aí sim, existe um tratamento e vai depender do que foi diagnosticado para ser estipulado o tipo de tratamento. Por exemplo, em crianças que têm paralisia cerebral, que é uma doença no cérebro, é uma doença neurológica, neuromuscular, nessas crianças é comum a rotação do fêmur, né? Então, essas crianças vão ter indicação de tratamento cirúrgico, de cirurgias, para a gente... Eu vou lá, vou serrar o osso e vou virar o osso para fora, né? Entendi. Mas essas são as exceções das exceções, né? Outra coisa que antigamente se fazia era usar aqueles elásticos, né? Existiam alguns elásticos que mantinham os pés em rotação externa. Hoje a gente já sabe, existem estudos que provam que esses elásticos não mudam nada. Olha só. Não corrigem. O que corrige é o próprio crescimento da criança. Sabe o que a criança que tem rotação interna consegue fazer? Não faço ideia. Você já viu uma criança que senta em W? Que Já. senta com as perninhas para trás? Então, a criança que tem muita rotação interna, é fácil para ela sentar em W. Tanto que as professoras da escola, hoje até das escolinhas, das creches, já corrigem para não sentar em W, para sentar de perninha de índio, ou de borboletinha, porque faz exatamente o contrário, faz a rotação externa e não a rotação interna do fêmur. Então, quando a gente pensa numa criança que está sentando em W, a gente tem que se preocupar?
Não. Piora essa rotação? Não, ela senta em W porque ela tem uma anteversão, porque o fêmur dela é muito rodado para dentro. Isso é ruim? Não, isso é uma característica dela. Só que o ideal é que a gente não permita que sente em W, porque vai demorar um pouco mais para corrigir, né? A gente estimula as outras posições. Outra coisa que é legal, principalmente para menina, é balé. Né? Então, a gente estimula a atividade física para fortalecer a musculatura enquanto o esqueleto está crescendo. Nossa, fantástico, adorei, porque minha filha senta em W, vou levar ela para você fazer uma consulta para ver se está tudo certo, se ela não tem essa marcha. Fiquei, assim, apaixonada por esse tema que você trouxe e sempre é assim, sempre eu aprendo e sempre divido conhecimento com quem nos acompanha e eu acho que esse é o nosso objetivo, né, doutora? Isso mesmo. Obrigada por Imagina, me auxiliar. Muito obrigada. E por auxiliar outras mães também, com dividindo certeza. Tanto conhecimento. Até o próximo encontro. Estou à disposição. Até a próxima. Tchau. Hoje a gente vai falar sobre furo na orelha humanizado. Deu de sofrimento para furar a orelhinha, né, Keller? Bem-vinda novamente. Mesmo. Obrigada. Então, conta para nós. Tu é fisioterapeuta, como a gente já sabe, e aí tu fez um curso para aprender a furar a orelhinha. Quem tem dom com a mão não adianta, né? Já está acostumada a mexer no bebê. A mão é o nosso principal instrumento de trabalho, né? É verdade. Bom, antigamente as crianças geralmente já saíam da maternidade com a orelhinha furada, ou às vezes os pais levavam depois na farmácia, né, para fazer o furo com a pistola. E de um tempo para cá, devido a essa atenção mais humanizada ao recém-nascido, felizmente, começaram a haver questionamentos a respeito desse procedimento, se era doloroso, se era incômodo para o bebê, né? E realmente, se esse procedimento não for feito de maneira correta, pode sim ser estressante, pode ser doloroso, causar às vezes algum tipo de alergia e algum tipo de infecção na orelhinha do bebê. E sem contar que aquele furo da pistola faz um barulhão, a criança já sai gritando, né? Na verdade é um barulho realmente muito estressante para a criança. Bem ali no ouvidinho. Isso, para nós adultos já é um barulho desagradável, mas para um bebê que está com seus sentidos ainda em desenvolvimento, que geralmente o furo é feito em crianças bem pequenas, então ele realmente é um barulhinho bem estressante. E o furo com o próprio brinco, que também é bem utilizado, é bem comum, se ele não for feito no ponto certo e da maneira correta, pode ser também doloroso e gerar um processo de infecção nessa orelha. Olha só que perigo. Então, assim, agora há pouco tu fez um curso, porque não adianta as pessoas acharem que sabem fazer, mas tudo precisa de um estudo, né? Sim. Então, tu fez todo um curso onde tu aprendeu técnicas para fazer esse furinho. E aí, conta para nós como é que funciona esse procedimento. Isso. Bom, primeiramente, a gente tem que traçar o ponto onde vai ser o furo. Então, a gente utiliza pontos de acupuntura e a gente acha o ponto neutro, que é um lugar que quando perfurado vai ser indolor para o bebê. Que maravilha, Keller. Isso. O material utilizado esse kit, ele é totalmente descartável, a gente não tem nenhum contato, né? Esse ótimo, é o brinco. Segurança Isso, 100%. Totalmente higienizado. Esse vem é o com kit brinquinho. de brinco, já vem com o brinco, tá? E esse aqui é o perfurador, tá? Então, a gente não tem nenhum tipo de manuseio desse produto, não tem nenhum tipo de contato manual, o produto é totalmente descartável e seguro. A gente utiliza uma caneta anestésica no ponto, que ela provoca um resfriamento da região e vai provocar uma anestesia temporária no local. Entendi, que eu ia te perguntar. Quando você usa esse perfurador uma vez, ele vai para o lixo e depois quando você vai fazer em outra orelhinha, outro perfurador? Não, o perfurador ele é reutilizável. O kit do brinco, que ele é descartável, todo o kit. Se acontecer algum problema na hora do furo, que não for direitinho, não for feita a perfuração correta, esse kit tem que ser automaticamente descartável, ele não pode ser reutilizado. Entendi. Tá? E se a mãe já tiver um brinquinho? Daí pode utilizar o brinquinho ou tem que sempre que utilizar esse? Não. O kit já vem com o brinco, tá? Porque ele já é feito em ácido cirúrgico, que é o material que é mais compatível com o corpo humano, tá? Esse brinco, ele não precisa ficar definitivamente com a criança. Ele pode ser utilizado por mais ou menos 1 mês ou 2 e depois, se a mãe desejar, pode substituir por um brinco de ouro, né? Depois que já tiver feito o processo de cicatrização, ele pode ser substituído pelo brinco que fica
fique mais ao gosto da família. Entendi. Tá? E pode permanecer com esse também, porque ele é de ácido cirúrgico, é extremamente antialérgico, não tem risco de infecção, então a família também pode optar por continuar usando esse brinquinho ou por trocar. Excelente. E daí como é que é o cuidado depois de ter feito o furinho, tá com o brinquinho ali? Bom, ele já tem um sistema de ventilação que impede aquela proliferação das bactérias. Que Ele ótimo. facilita já o processo de A cicatrização. gente via muitas infecções ali por causa do brinquinho, mal furado, não né? precisa ficar girando, não precisa ficar higienizando toda hora. O único cuidado é um cotonete com álcool 70 nos primeiros dias. Esse é o cuidado que a família deve tomar Excelente, nos primeiros muito mais dias. segurança. Isso. A gente vai proporcionar uma orelhinha, um furo numa orelhinha de forma humanizada, com todo o cuidado. Além, tu estava conversando que tu auxilia a mamãe deixar o bebezinho mamando, também tem todo esse carinho, né, Kelly? O furo é feito geralmente no domicílio, na residência da família, né? A gente já vai com o kit totalmente preparado, é super rápido, indolor e é feito dentro da rotina da criança. Às vezes a criança pode estar dormindo, pode estar mamando, porque é muito rápido, então é super confortável e bem seguro. Sensacional. Keller, e as mamães que acompanharam todo esse nosso bate-papo, estão grávidas de menina ou uma recém-nascida e querem fazer esse procedimento no conforto da casa dela, sentiram segurança no teu trabalho, como é que fazem para entrar em contato contigo, para você ir até a casa delas, levar todo o kit e deixar as orelhinhas lindas das nossas princesinhas? Bom, não precisa ser necessariamente recém-nascido, tá? Pode ser crianças maiores também, não tem problema. É só entrar no meu Instagram, @kellerfisio. A gente tem o link lá que entra em contato direto pelo WhatsApp, fazemos o agendamento e aí eu vou até a casa da família para proporcionar esse momento de segurança para nossas princesas. E agora que você falou que não precisa ser só recém-nascido, eu queria entender também qual é a melhor idade para fazer esse furo. Olha, quanto antes, melhor, né? Quanto mais recém-nascido, a partir dos 15 dias de vida, é melhor. Mas existem casos que às vezes a família que resolve esperar um pouquinho mais. Às vezes tem gente que espera a criança crescer para decidir se ela quer furar ou não. E também tem aqueles casos que perdeu o brinquinho, aí a mamãe ficou com pena de furar novamente. E aí fechou. Então não tem uma idade, né? O kit ele serve para várias idades. Até para as mães que querem fazer mais até furos. para as mães, ele é anatômico, não tem problema. Mas quanto antes é mais tranquilo, mais confortável e tem menos riscos para a criança, mais seguro. Entendi. Querida, muito obrigada por trazer essa maravilha para nós, um olhar mais humanizado, que é o que a gente sempre traz aqui para o programa, pessoas Humanização que... sempre. Exatamente. Obrigada por dividir Obrigada conosco a você. esse super curso que você fez e esse olhar humanizado para os nossos bebezinhos e até o nosso próximo encontro. Obrigada, tchau. Agora nós vamos falar sobre a primeira consulta do bebê com um oftalmologista pediátrico. Óbvio que eu trouxe a doutora Ana, nossa oftalmopediátrica. Bem-vinda novamente. Obrigada. Doutora Ana, existe essa dúvida, né, das mães, quando levar as crianças para fazer essa primeira consulta? E existe realmente uma idade que é adequada para levar até um especialista em visão? Com certeza. Então, a gente recomenda que a primeira avaliação oftalmológica completa do bebê seja realizada ainda no primeiro ano de vida, idealmente por volta do 6º mês, porque existem várias doenças que a gente consegue diagnosticar nesse período e que se a gente fizer esse tratamento precoce, a gente consegue fazer com que a criança desenvolva normalmente a visão. Então, é uma fase muito importante para a gente fazer o diagnóstico. Eu acho que muitas mães ficam com medo de o que vai acontecer nessa consulta, o bebê vai chorar, vai ter dilatação na pupila, enfim, as pessoas ficam assim receosas, mas os benefícios são gigantescos, eu acho que vale muito a pena, né? Mas eu queria primeiro entender o que acontece nessa consulta, como que é assim? É uma dúvida bem frequente, muitas vezes me perguntam como que eu avalio, né, um bebê que ainda não fala, que ainda não vai contar para mim o que está vendo. Então, a gente consegue sim fazer uma boa avaliação nessa idade. Numa primeira parte do exame, eu faço bem lúdico, a gente vê como é que estão os reflexos,
se a criança consegue fixar, seguir os objetos, se a criança consegue olhar os objetos com um olhinho apenas, se ela se irrita igualmente quando eu fecho um olhinho e o outro, ou se tem um olhinho que ela fica mais irritada em fechar, se ela movimenta o olhinho em todas as posições do olhar. Então, a gente vê esses reflexos nessa primeira parte. Nessa primeira parte também eu faço a avaliação da acuidade visual, que é aquele teste que o adulto conta pra gente as letras que estão enxergando. E como é que a gente faz com os bebês que não falam? Então, a gente tem um exame que se chama teste do olhar preferencial. O bebê tem um reflexo que é sempre preferir olhar para um padrão listrado do que um padrão liso. Então, sempre que você mostrar ao mesmo tempo um padrão liso e um listrado, ele rapidamente vai direcionar o olhar para o listrado. Então, nesse exame, a gente vai mostrando listras cada vez menores e vai vendo se o bebê está tendo esse reflexo. Ele vai olhar para as listras até onde ele enxergar. Vai chegar um determinado momento que as listras vão ficar tão pequenininhas que ele não vai mais conseguir enxergar e aí ele não vai ter esse olhar preferencial. Então, através disso, a gente consegue quantificar a visão do bebê, assim como a gente faz com a visão do adulto. E outro exame que a gente realiza também é a retinoscopia, que é um exame que com uma luz a gente consegue ver o grau da criança. Então, tanto a visão, a determinação da acuidade visual, quanto a determinação do grau, a gente consegue fazer de maneira bem precisa, mesmo que a criança ainda não fale. E por que é tão importante já analisar o grau quando a criança é pequenininha? Então, uma das maiores preocupações que a gente tem nessa fase é, por exemplo, se a criança tem diferença de grau entre os olhos, né? É relativamente comum acontecer isso, de a gente ter um grau num olho e um grau maior em outro olho. E quando isso acontece, quando a gente tem uma diferença importante de grau entre os olhos, a criança, o cérebro dela recebe duas informações diferentes. Uma informação nítida e uma informação borrada. Então, o cérebro da criança, ele consegue suprimir a imagem ruim e usar apenas a imagem boa. Com isso, aquele olho que tem menos grau vai desenvolvendo a visão e aquele olho que tem mais grau não desenvolve a visão. A gente chama isso de ambliopia. Então, é uma das preocupações que a gente tem nessa fase. Porque no dia a dia isso não dá sintomas. Em casa, a criança brinca, a criança se desenvolve, a criança parece enxergar normalmente, porque um olho dela enxerga bem. Então, isso não é percebido em casa, não é percebido no dia a dia. Para a gente fazer diagnóstico precoce de ambliopia, a gente precisa fazer essa primeira avaliação nesse primeiro ano de vida. E quando a gente faz esse diagnóstico precocemente, no primeiro ano de vida, a gente consegue sim fazer com que a criança desenvolva a visão dos dois olhos. Então, é muito importante. Nossa, saber que a gente pode descobrir uma doença como essa lá no comecinho e trazer a qualidade de vida, fazer com que a criança consiga enxergar melhor dos dois olhinhos, não tem como, né? Tem que levar as crianças, não tem preço, imagina. E aí, assim, descobrindo essa ambliopia, descobrindo essa diferença, na verdade, de graus entre os dois olhos, existe um tratamento para ser feito para recuperar a visão do olho que tem menos visão? Sim. Várias patologias podem levar à ambliopia, né, ou não desenvolvimento da visão. A diferença de grau entre os olhos é um desses quadros, existem outros. Então, a gente sempre tem que tratar a doença de base. No caso, se for diferença de grau entre os olhos, primeira coisa, a gente trata essa diferença colocando óculos, né? E aí também a gente faz o estímulo do desenvolvimento desse olho que está com a visão pior, tampando o olho que tem a visão melhor. Então, essa é uma das indicações de uso de tampão. Entendi. Então, agora, quando a gente vê uma criança com tampão, a gente entende qual é o processo. Eu já entendo um pouquinho, porque eu realmente fiz o uso do tampão durante toda a minha infância. Eu acho que talvez por ter descoberto não tão cedo, então o período que eu tive que ficar com o tampão foi maior, mas realmente é algo assim que não tem preço poder descobrir com o quanto antes para tratar e trazer qualidade visual, né? Exatamente, e quanto mais precoce o diagnóstico,
mais rápido a criança tem a resposta de melhora da visão. Porque o cérebro não está tão acostumado, exatamente, né? é aquilo que você falou. Se a gente faz um diagnóstico muito próximo à idade limite, próximo dos 6, 7 anos, demora o tratamento. É muito mais difícil. Agora, se a gente começa o tratamento precoce, ali no primeiro ano de vida, a gente costuma ter resultados muito melhores para desenvolvimento visual. Nossa, como foi bom falar com você sobre isso. Com certeza eu já vou levar a Martina para você analisar todo o olhinho dela. E se eu tivesse tido essa informação antes, eu já teria levado ela antes. Então, assim, é esse o nosso papel aqui, é levar informação de qualidade para você. E se você tem um bebê, leva no oftalmologista pediátrico. Se mora aqui em Florianópolis, na grande região, procura a doutora Ana. Deixa o teu Instagram para nós, por favor, para quem está nos acompanhando. É @doutora Ana Luísa Casagrande. Lá você também passa bastante dicas, muito, né? Eu procuro deixar um conteúdo bem completo ali, realmente para ajudar os pais, para saberem a importância desse exame, né? Para entenderem como funciona a consulta. Uma coisa que a gente não conversou, que eu acho importante, sobre a dilatação da pupila, né? Fica para a nossa próxima entrevista. Vamos conversar sobre isso, que é muito importante no exame da criança, para a gente avaliar grau, para a gente avaliar as estruturas de fundo de olho, né? Então, lá tem um conteúdo bem completo, sobre o tampão também, para que as mamães possam tirar as dúvidas que são frequentes. Obrigada, querida, por dividir tanto conhecimento. Até o próximo encontro. Até! Quem está aqui comigo hoje é a doutora Vanessa. Bem-vinda ao nosso programa. Muito nossa obrigada. Pediatra alergista. Vamos falar então sobre essas alergias, sobre essas intolerâncias que as crianças cada vez mais apresentando. Tu no consultório deve ver bastante isso, e as mães têm muitas dúvidas, porque é tudo muito parecido. Exatamente. Intolerância, alergia, proteína do leite, lactose. Então, ajuda nós a entender, por favor. Vamos lá, então. Então, alergia ao leite é diferente de intolerância à lactose. Tá. Então, as pessoas confundem muito, a gente escuta ainda muito falar a frase alergia à lactose. Exatamente. Né? As pessoas confundem. Então, a alergia à proteína do leite de vaca, o próprio nome já diz, o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, ele reage contra a proteína dos alimentos. No caso, ao leite, contra as proteínas que existem no leite. Tá. E aí o nosso sistema, ele é como se ele não sabe ainda lidar com aquilo, por isso que acontece na infância, né? As crianças pequenas, os bebês, são mais imaturos, né, dessa parte, e podem reconhecer aquelas proteínas como estranhas. Então, isso é alergia à proteína alimentar ou alergia à proteína do leite. A intolerância à lactose é muito diferente, não é uma alergia, é uma condição onde o intestino ele diminui a propriedade de degradar o açúcar do leite, né, que é a lactose. A lactose é um açúcar. Então, isso acontece geralmente em crianças maiores. É difícil uma criança nascer com uma intolerância à lactose primária, então, sem a enzima que degrada a lactose. Isso é muito, muito, muito raro. Então, isso geralmente vai acontecendo progressivamente, então vai acontecendo em crianças maiores e os adultos. Então, é comum a gente ouvir, né, dos adultos que eles ficaram intolerantes à lactose com o tempo. Então, isso é importante de ressaltar. A criança pequena intolerante à lactose é raro. Existem algumas condições, às vezes uma diarreia crônica pode levar a um quadro secundário, né? Mas não que a criança tenha a falta total dessa enzima que degrada esse açúcar. Então, são condições completamente diferentes. Tanto que um é açúcar e outro é proteína, então aí já está uma diferença. Uma diferença. Exatamente isso. Então, a alergia, ela sempre, não sempre, mas na maioria das vezes, é contra uma proteína, né? No caso da intolerância, na verdade, uma dificuldade de digerir o açúcar, né? O açúcar, o principal açúcar do leite, é a lactose. Só que, como você mesma falou, os sintomas às vezes se confundem um pouquinho. Né? Isso que eu queria entender, quais são os sintomas de ambos, assim. Isso mesmo. Então, assim, a gente tem basicamente 2 tipos de alergia ao leite, tá?
as que a gente chama, que participa, o sistema imunológico participa de todas, mas existe uma que os pais que têm crianças com alergia alimentar, eles sabem muito falar assim, sobre esse termo, que é IgE mediado, não IgE mediado. O IgE mediado é aquele que a criança toma o leite e fica muito ruim, vai parar no hospital, precisa tomar adrenalina, né, e tudo mais. As não IgE mediadas é que causam esses sintomas mais do intestino, do estômago, que pode confundir com uma intolerância à lactose. Então, bebezinho pequeno que tem sangramento nas fezes, que às vezes distende um pouquinho a barriga, né, que tem diarreia, isso tá mais para uma alergia alimentar, tá? Numa intolerância à lactose, o bebê não vai sangrar, não vai ter sangramento pelas fezes. Ele pode distender a barriguinha, pode ter mais gases, ter diarreia ou fezes que a gente chama de explosivas, né? Então se confunde um pouquinho, mas com a história clínica a gente consegue diferenciar muito bem essas duas entidades. Então é sempre importante as mães estarem atentas para passar essas informações para o profissional, porque como os sintomas são similares, às vezes a mãe pode, não, eu tenho certeza que é tal coisa, e aí confunde. Então, só o profissional que vai saber dar o diagnóstico e também o tratamento. Daí, pensando em tratamento, o que vem pela frente? Isso mesmo, o tratamento é completamente diferente, né? Então, quando é uma alergia ao leite, o tratamento é retirar o leite da alimentação dessa criança. Quando é uma intolerância à lactose, como eu falei, vai ser de crianças maiores e adultos, geralmente essas crianças maiores ou adultos, elas toleram uma pequena quantidade de leite, porque vai depender muito do quanto de enzima está ali para degradar essa lactose. Então, tem adultos, né, que toleram uma quantidade pequena, tem adultos que toleram quantidades grandes, mas você não precisa tirar o leite da dieta, tá? Porque não é uma alergia, ele não vai ter sintomas graves, não corre risco de vida, nada disso. Então, é bem diferente o tratamento. Olha só, por isso que eu falo, assim, sabe, que qualquer dúvida tem que buscar um profissional de qualidade para orientar, porque pensa, o tratamento é diferente, e daí a mãe está lá fazendo um tratamento que não precisava, pode piorar a situação, né, doutora, de repente fazer com que aquela criança desenvolva um outro problema que não teria se tivesse tido o diagnóstico certo desde o início, né? Com certeza, a gente tem, no caso, as duas, na intolerância, retirar o leite sem necessidade, né? Às vezes, né, a mãe confunde com alergia, já tira o leite, e isso nutricionalmente pode acarretar problemas para a criança. Com certeza. Né? Então, realmente a gente tem que saber separar bem as duas entidades e fazer o tratamento correto para evitar outras consequências. E se o bebê, no caso, está mamando no peito? Então, no caso de alergia alimentar, vai depender que tipo de alergia, tá? A alergia mais comum dos bebês é aquela que eu falei que é mais branda, que na criança não passa mal, não precisa ir para o hospital, não precisa tomar adrenalina. Essas que o bebê tem sangramento nas fezes, né? Que se os sintomas são desenvolvidos na amamentação, a gente faz uma dieta na mãe, primeiramente. Mas quando o sangramento é muito pouquinho, às vezes os estudos já mostraram que a gente nem precisa fazer a dieta na mãe. Muitas vezes a gente aguarda um período, se a mãe não está muito ansiosa, que a gente sabe que isso vai melhorar espontaneamente num determinado período. E outra coisa que a gente vê muito, então fez o diagnóstico de alergia, teve sangue, que é mais comum, sangrou as fezes. O que ainda a gente vê muito? Tira do peito. Exatamente. Né? E isso não tá legal, não tá certo. Então, você tem muito desmame precoce, né? Então, a gente tem que ir devagarzinho, fazer o diagnóstico correto, conversar muito bem com essa família para evitar todo esse prejuízo. Doutora, adorei nossa conversa. Obrigada por trazer eu também. tanto conteúdo e tirar essas dúvidas que são minhas e também das mamães que nos acompanham. Adorei mesmo. Obrigada e até o próximo encontro. Até o próximo, eu também gostei. Muito obrigada. Hoje eu trouxe aqui a Lu, a nossa cardiologista pediatra, bem-vinda novamente. Obrigada. E a Ju, a nossa psicóloga perinatal, para a gente falar sobre um tema muito importante. A gente vai falar hoje sobre um diagnóstico difícil para a mãe, para a gestante, quando se refere ao coraçãozinho do bebê. Lu, tu faz isso na tua profissão, né? Tu
examina as mães, faz os exames necessários para ver como é que está o coraçãozinho do bebê lá, e às vezes tu te depara com algum probleminha, é isso? Isso. E aí o que se faz depois desse momento? Então, às vezes são probleminhas, às vezes são problemões, são coisas maiores a se resolver, ou um diagnóstico que vai ser para sempre, e aí essa família tem que se acostumar com isso, não é mais aquela coisa toda idealizada do perfeito, tem uma coisa séria para resolver. E às vezes a gente encontra, assim, tem famílias que recebem bem, que levam bem, se resolvem, e tem famílias que têm um pouco mais de dificuldade, e não só famílias, mas gestantes também. A gestante já está num período de fragilidade, né? Um período normal de fragilidade. Aí vem mais uma coisa. E também o que a gente repara, assim, às vezes é uma coisa pequena, mas para aquela família ou para aquela gestante não é. Cada um recebe de uma maneira, né? E eu acho que é super importante aí, nessa hora, ter a parte psicológica para nos ajudar, assim, porque a gente vê aquela vez ali, e daqui a pouco repete o exame daqui um mês, no caso da gestante, né? E aí fica assim, às vezes a família também ficou fragilizada e não consegue dar o suporte para ela, né? Ju, e aí, assim, é uma parte da psicologia que pode entrar para ajudar essa família, essa mãe, a se estruturar, se, né, preparar para receber essa criança, ou se preparar para uma cirurgia, né, Lu? Exatamente. E daí, como que seria um trabalho assim, realizado com essa família? Então, eu gostaria de falar primeiro dessa parte da comunicação da notícia por parte do profissional de saúde, porque a gente recebe muito na clínica perinatal queixas em relação aos profissionais, né, quando uma família recebe uma notícia, um diagnóstico difícil, né? Eles comentam muito sobre uma certa frieza, às vezes, do profissional de saúde, e a gente vê que isso é muito comum, né? Então, eu achei muito legal ter esse assunto aqui hoje, muito importante, né? Para chegar também nos profissionais de saúde, né? Que é tão importante você saber comunicar essa notícia, né? Porque ninguém quer ouvir, mas dar também a notícia é muito difícil, né, doutora? É muito difícil. Eu, depois que eu virei mãe, principalmente, assim, não sei, parece que tu te envolve, tu conhece aquele envolvimento, mãe, filho, pai, filho, família, filho, e, meu Deus, assim, é difícil. Então, acho que já começa ali, né, nesse contato médico-paciente. Então, uma questão muito importante é a comunicação, né, entre essas duas pessoas, que precisa ser de uma forma clara, efetiva, né, com muita empatia, né, para entender que aquela família vai passar por um luto ali naquele momento. Porque tem que ser claro, mas tem que ser delicado ao mesmo tempo. Né? Tem que passar todas as informações, explicar que patologia é. Às vezes a gente passa, mas não fica. Fica 10% do que a gente falou. Aí depois a gente explica de novo e aí entende um pouco melhor, né? E vai amadurecendo o pensamento. Eu não sei como que isso é na parte da medicina, psicologia, mas eu acho que dá um baque na pessoa, que a pessoa se desliga. E ela passa a não ouvir mais nada, né? Cada um reage de uma forma, é aquilo que a doutora Luciana falou, né? Cada um reage de uma forma. Mas, assim, é muito comum que isso aconteça, porque você não está esperando, você não quer que aconteça, você idealiza aquela gestação, você idealiza aquele filho perfeito, e aí você recebe uma notícia como essa, é um susto, né? Então, vão ter reações diversas. E aí seria interessante até o profissional de saúde, naquele momento, o médico que deu a notícia, aconselhar um acompanhamento psicológico, então, né? Porque daí da pergunta que você me fez, essa mãe ou essa família sendo acompanhada, ela talvez consiga administrar aquela informação de uma forma, né, um pouco menos dolorosa, né? Entendendo a situação realmente, o que ela pode esperar daquilo, como é que é natural o que ela vai estar sentindo, porque isso é muito legal, você naturalizar aquele sentimento dos pais, da família, né? Tá difícil, sim, a gente entende que é difícil. E é difícil, né? É difícil, né? Então, eu acho que a empatia nessa hora é fundamental, né? E o acompanhamento psicológico pode ajudar muito realmente essa família, até para você perceber num próximo encontro com essa mãe, que ela pode estar um pouquinho diferente, né? Exato. E assim, até depois ir preparando essa mãe para uma futura cirurgia, como eu falei, né, Lu? Porque, como você falou, pode ser um probleminha, mas pode ser um problemão quando a gente fala de coração. E aí, com certeza, já nasce aquela culpa na mãe, onde eu errei, a culpa é minha, doutora. Sempre. Isso é genético, foi alguma coisa que eu comi, foi alguma coisa que eu bebi, que eu fiz. Enfim, sim, tem demais isso. E aí a gente tenta, mas assim, é muita informação no mesmo momento, assim, a gente tenta amenizar e dizer não é, mas
Assim como explicar o diagnóstico que é só 10%, provavelmente ela não ter culpa, ela nem vai entender que ela não tem culpa naquele momento, né? E tem que lidar com essa culpa que nasce, né? Isso, e eu acho que assim, o profissional estar disposto, esse profissional que deu a notícia, estar disposto a repetir, né? Ela pergunta de novo, a mãe quer saber novamente como é, ter essa abertura, né? Para explicar novamente, responder as dúvidas, acolher, né? Aquela angústia, aquele sofrimento, né? Então eu acho que é um momento de muita compaixão, né? Não é de pena, mas sim de compaixão. Né, uma comunicação que mostra assim, que você, o olho no olho até, porque a gente até fala da comunicação não verbal, né, nesse momento, então o olho no olho, passar essa coisa do acolhimento mesmo, eu acho que é muito fundamental para a família se sentir um pouco menos pesada, né? Eu tenho certeza que a doutora Luciana, sempre que passa o diagnóstico, ela tem toda essa compaixão e esse carinho, porque além de ser uma excelente profissional, também é mãe, e a gente sabe que depois que a gente vira mãe, tudo que acontece com outras mães toca a gente, porque poderia ser comigo, poderia ser contigo. Exatamente. Então a gente já pensa assim, poxa, como que eu vou falar para essa mãe? Poderia estar vivendo isso também, eu sei que não é fácil. Então, assim, eu acredito que quando a gente se torna mãe, a gente cria ainda mais empatia pelo outro, né? Então, assim, acredito também que sempre a doutora indique um acompanhamento, porque eu acho que faz total diferença, porque pode a mãe depois, quando nasce o bebê, esse problema ficar ainda maior, a mãe não vai saber lidar ainda com as emoções, né? E às vezes não dá nem para exigir que a família acolha, porque a família também está mexida, né? Então, às vezes não é nem acolher a mãe, é acolher a família mesmo, né? Verdade. Meninas, adorei. É um assunto delicado, mas é um assunto importante da gente falar, e não só na parte da cardiologia, mas de todas as patologias, falando assim, qualquer doença, qualquer diagnóstico que a gente vai passar para um adulto, para uma mãe, é delicado, é complicado, e eu acredito que um profissional qualificado ali da parte psicológica é extremamente importante para facilitar e diminuir talvez essas dores, enfim. Muito obrigada por trazerem tantas informações, por nos ajudar a levar conteúdo e informação de qualidade para quem nos assiste. Até o nosso próximo encontro. Até. Obrigada. Tchau.